Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula e agora nós vamos falar um pouco sobre o conceito de cargo. E nós vamos fazer isso apresentando elementos para uma definição de cargo e tentando relacionar o conceito obtido com a ideia de desenho de cargo, ok? Então, gente, vejam só. A partir do que nós discutimos sobre o desenvolvimento da administração científica, eu espero que lembrem, uma ideia se torna fundamental, né, que é o conceito de cargo. O conceito de cargo ele vai ser a unidade básica para a organização do trabalho. Por quê? É a partir do cargo que os gestores, os gerentes, eles poderão realizar a atribuição de tarefas laborais, de tarefas de trabalho. Não apenas isso, mas uma vez que a partir do cargo que atribuem tarefas, também será a partir do cargo que eles vão aferir o desempenho relacionados às tarefas, às funções e responsabilidades relacionadas ao cargo. E é claro, porque é dentro do cargo que a gestão avalia o desempenho, é também em função disso que ela poderá pensar as recompensas justas pelo trabalho realizado. Portanto, do ponto de vista gerencial, é a ideia de cargo que vai servir como base para todo o conjunto de práticas de aplicação de pessoas, que, como nós vimos, é uma das práticas importantes do campo da gestão de pessoas. Então vamos entender um pouco mais essa questão. Vamos pensar agora do ponto de vista do colaborador, aquele que ocupa uma determinada vaga de trabalho definida por um cargo. O cargo vai oferecer a essa pessoa a compreensão necessária do seu próprio trabalho, oferecendo a ela a compreensão das suas funções, das suas responsabilidades. Além das expectativas da organização quanto ao seu trabalho a partir do cargo, essa pessoa ela vai produzir as suas próprias expectativas com relação ao seu próprio trabalho e com relação às organizações a partir da ideia de cargo. Portanto, a ideia de cargo, inclusive, vai oferecer elementos para a construção da motivação do colaborador em seu posto de trabalho. E também, pela ideia de cargo, essa pessoa vai compreender a posição que ela ocupa dentro da organização de trabalho e, é claro, por consequência disso, os relacionamentos possíveis entre ela na posição que ocupa, no cargo que ocupa, e as outras pessoas nas posições que ocupam, nos cargos que ocupam. Então, na organização, a percepção de si do colaborador, ela costuma ser uma função do cargo que ela ocupa, assim como a posição dela é em função do cargo que ocupa no organograma da organização, né? Vai ser função desse cargo. Então vejam, os cargos eles têm uma racionalidade própria e precisam ser concebidos dessa maneira. Isso significa que na composição da estrutura de cargos, né, o conjunto dos cargos como um todo, eles precisam ser, os cargos em conjunto, em estrutura, concebidos de modo a oferecer eficiência nas relações de trabalho e na execução de tarefas. A estrutura de cargos diz respeito não apenas ao somatório de todos eles, mas o modo como eles se relacionam e também em termos de quantidade, de quadro total de vagas, tá? A consequência do que a gente acabou de dizer, que a concepção da estrutura de cargos visa a eficiência organizacional, é que os cargos eles precisam ser pensados intencionalmente, elaborados intencionalmente e desenhados de modo a oferecerem à organização aquilo que a organização demanda, aquilo de que ela precisa para ser eficiente e para entregar os resultados que precisa. E eles têm que ser desenhados para oferecerem isso, né, individualmente, concebidos atomisticamente, mas também no seu conjunto, na sua estrutura. A estrutura de cargos deve ser pensada visando a esse objetivo. Eu acho que nós já estamos prontos para tentar uma definição de cargos. A gente pode pensar o cargo como uma mediação entre as pessoas e as organizações de trabalho. E como mediação, ela oferece um meio para as organizações
né, para que elas possam alocar e utilizar as competências, né, mobilizar as competências disponíveis entre as pessoas da organização para os seus fins, né, para agregar valor a si mesma e para obter competitividade no mercado de trabalho. O cargo acaba sendo um meio para acessar competências das pessoas e obter competitividade e agregação de valor. Também é um meio para as pessoas, porque dentro do cargo elas vão perseguir os seus próprios objetivos e também dentro do cargo elas poderão desenvolver as suas competências, né? Meio pelo qual elas conseguem agregar valor a si mesmas ou, na sua relação com a organização oferece condições para que elas agreguem valor a si mesmas. Então é fundamental para uma organização estruturar bem os seus cargos, né? A qual todos os processos de trabalho estarão relacionados. A estrutura de cargos, né, ela vai definir o modo como os processos de trabalho serão realizados. Então, é em função disso que os cargos têm o seu desenho. O desenho de cargo, ele deve especificar o cargo em seu conteúdo, né, o conteúdo do trabalho relacionado ao cargo, em relação aos métodos de trabalho relacionados ao cargo e as relações entre o cargo e os outros cargos, as outras pessoas na organização. Então, fazendo isso, o desenho de cargo vai estabelecer atribuições ao que ocupa o cargo, recursos de que ele poderá lançar mão, localização dentro do ambiente, tanto físico como simbólico, na organização, portanto, localização também em relação à hierarquia, se houver, né, a hierarquia que houver, e vai estabelecer algo que é extremamente importante, que são os requisitos mínimos para o exercício do cargo, aquele tipo de competência que é indispensável para o ocupante de um determinado cargo. A gente precisa ainda pensar duas questões que são importantes em relação ao cargo. A primeira é que a estrutura de cargos deve ser pensada em sua proporção às operações de trabalho realizadas pela organização. Não pode haver desproporção. A estrutura não poderá ser maior ou menor do que o conjunto de operações realizadas pela organização, do que o volume de negócios da organização, do que aquilo que é demandado por essas operações. Se a estrutura de cargos for maior do que o conjunto de operações realizadas, então a estrutura será pesada, vai ser difícil de gerir, vai ser ineficiente pelo excesso de cargos ou pessoas, ou excesso de competências que não poderão ser aproveitadas adequadamente. Se, por outro lado, a estrutura de cargos for menor do que as operações realizadas e o volume de negócios, então ela será insuficiente, não haverá competências suficientemente disponíveis para a realização das operações de trabalho. Será preciso, então, buscar a saúde no tamanho da organização, pensando essa proporção. Então, veja como é importante estruturar bem os cargos na organização. A segunda questão importante com a qual a gente precisa lidar é o fato de que surgem hoje novos modelos para o desenho de cargo que relativizam essa concepção de cargo do que a gente tratou até agora e que é a mais comum e utilizada nas organizações de trabalho. Vejam só, esse desenho de cargo, geralmente, como ele geralmente é concebido, ele tende à rigidez, né, na especificação de atribuições e à especialização excessiva. Só que o mercado de trabalho hoje, ele desafia essa concepção, porque acaba exigindo das organizações flexibilidade e adaptação. E é claro que isso repercute no modo como a organização pensa, né, os cargos da sua estrutura. Eles também precisam oferecer à organização, cada um deles, flexibilidade e adaptação. Os novos modelos de desenho de cargo, portanto, acabam diluindo a ideia de cargo em competências. Eles passam a gerir mais as competências, focar mais nas competências do que nos cargos propriamente ditos, que acabam tendo as suas fronteiras um pouco apagadas. Gente, eu espero que a gente tenha entendido um pouco melhor a ideia de cargos e que essa aula tenha sido apreciada por vocês. Se esse for o caso, não esqueça de deixar o like, tá bom? Valeu, gente!